E aí, pessoal, tranquilo? Bom, eu me chamo Caleb Eu me chamo Felipe. e a gente está aqui junto aqui para apresentar para vocês uma aula de estequiometria, né? Onde a gente vai retratar, né, dos assuntos que estão aí na frente, que são o constante de Avogadro, o número de mols, massa molar e as leis ponderais. Bom, primeiramente, né, vamos entender aí o que é essa tal de constante de Avogadro. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter noção, né, que essa constante ela significa para a gente um número, né, de moléculas ou átomos presentes em um mol. Mas o que seria esse mol, né? Mol é uma unidade de medida que representa este valor aqui. Ou seja, esse valor aqui representa um mol. E o mol, né, ele está muito associado com as moléculas e com os átomos. A gente sabe, né, que moléculas são compostas por vários átomos, geralmente. Aqui a gente tem uma molécula de água, onde ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Estão ligados aqui com o átomo de oxigênio. Essas bolinhas aqui em cima representam pares de elétrons livres na camada de valência do átomo de oxigênio, que a gente vai aprofundar mais ao longo de outras aulas ou mais à frente nos estudos. Para que a gente tem que ter essa noção de número de mols e tudo mais? Porque aí a gente vai começar a definir algumas coisas, né? Como a massa molecular, né? Que é a massa de uma molécula. E a gente tem aqui, esse U é a unidade atômica, né? E como é que a gente faz para encontrar a massa molecular de alguma molécula? Primeiramente, a gente junta as massas atômicas, né? E soma elas. Então, no caso aqui, a gente tem dois átomos de hidrogênio e a massa atômica, a gente pode ver aqui, representado aqui embaixo, né? Do nome do elemento químico, representado na tabela periódica. A massa do seu átomo vai ser essa numeração aqui abaixo. Aqui em cima a gente tem o número atômico. Aí com isso, né, como é que a gente faz para encontrar a massa de uma molécula ou algo específico? Como é que a gente define essa massa? A gente utiliza bastante a entidade de mols, né? Então, é sempre envolvendo ali o mol. A gente não vai pegar a massa de uma única molécula, e sim sempre de um aglomerado de 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água, entendeu? Então, essa massa molecular que a gente achou aqui, a gente pode representar com uma massa molar. Então, vão ter 18 gramas de água em um mol de água. Uma maneira diferente da gente representar aqui, quando tem essa divisão, é multiplicar, né, a outra unidade de medida e elevar a menos 1. Então, quando vocês observarem algo do tipo como isso aqui, que é bem comum e tem em vários livros de química, podem estar cientes que é a mesma coisa que está aqui. Prosseguindo, né? Então, de maneira geral, como é que a gente consegue relacionar esse mol? O mol, né? A gente pode identificar o número de moléculas que a gente vai ter, né? O número de moléculas de água num mol e também a sua massa molar. A massa molecular, né? Ela está o mesmo valor aqui, a gente pode perceber que ela está intimamente associada com a massa molar, e daí que vem esses valores. Mas aí vale atentar que tem uma diferença, né, entre massa molecular e massa atômica. A massa atômica, a gente tem que é do átomo, não da molécula. São coisas diferentes. Lembrando lá que eu tinha dito, né, que uma molécula é composta por átomos. E átomos não são compostos por moléculas. Deixar isso claro, acho que é algo bem legal. Arredondei aqui, né? A gente arredondou um pouco os valores aqui para 16, né? A massa atômica. E com isso, a gente vai ter 16 gramas em 1 mol de oxigênio, né? Que são 6,022 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Bom, então, vamos aqui para um exercício até que bem simples, que é a gente identificar quantos mols vão ter, né? De um ferro puro, entre aspas, porque geralmente tem impurezas nesse tipo de caso, mas imaginando aqui um caso ideal, que não tem nenhum tipo de impureza, a gente vai tentar descobrir quantos mols a gente vai ter em 100 quilogramas de ferro.
Beleza? Então, os dados que a gente tem, né? Massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Então, utilizando a análise dimensional, a gente pode rapidamente resolver isso daqui, que é multiplicando, né, a nossa massa, transformando ela, quer dizer, em uma massa em gramas para que a gente possa cortar os valores aqui de gramas com gramas. E assim a gente obtém, né, ao multiplicar o inverso da massa molar, né, ou seja, dividir pela massa molar também vale, a gente vai ter o nosso número de mols aqui. Outra maneira da gente resolver isso daí pode ser por regra de 3, onde a gente vai ali aos poucos identificando. Para quem não sabe fazer uma regra de 3, né? A gente pega nossos valores sempre nas mesmas unidades, caso contrário não dá certo. Então, 100 quilogramas de ferro equivale a quantas gramas? Não sei, mas eu tenho outra noção, outra conversão que 1 quilograma de ferro equivale a 1.000 gramas de ferro. Aí com isso eu vou fazendo as contas, né? Divido ali, ó, eu multiplico, cruzado. Aí depois eu vou montar, isolo o meu x. O quilograma vai estar multiplicando com x, eu pego, passo dividindo. Aí vou ter essa equaçãozinha aqui, que eu resolvo aqui rapidamente e obtenho esse valor aqui, de 100.000 gramas de ferro. Aí com essas 100.000 gramas de ferro, eu também posso resolver outra regrinha de 3, porque eu sei quantos mols, né, tem em 56 gramas, que é 1. Em 100.000 gramas eu vou ter quanto? Aí eu faço outra regra de 3. Ainda podemos aprofundar ainda mais, né, um pouco mais, quer dizer, essa questão, que é utilizar e tentar identificar o número de átomos que a gente vai ter ali. Então, como a gente achou ali a quantidade de mols, basta a gente entender quantos átomos vão ter em um mol. Deixa o 23 está um pouquinho fora aqui, mas imagine que ele está aqui em cima. Que vai ser justamente essa questão que a gente multiplicar, né, pelo número de Avogadro. Aí com isso, né, a gente vai obter esse valor imenso aqui. A gente pode até acabar encurtando ele se a gente deixá-lo em notação científica, que é uma casa à esquerda da vírgula, seguida com algumas outras ali, e multiplicando na base 10, que vai ser 1,07 vezes 10 átomos de ferro. Então, bastante átomos, né? Muita coisa. Outra coisa também que a gente pode fazer é tentar fazer por regra de 3. Utilizando já, né, o resultado anterior, a gente viu que em 100 quilogramas de ferro vão ter essa quantidade aqui, que é 1.785. Aí a gente prossegue, né, junto com a regra de 3, identificando aqui quantos átomos de ferro a gente vai ter. E nisso a gente acaba com o resultado, novamente, o mesmo resultado, porque os dois métodos são válidos. Bom, agora nós vamos abordar um pouco sobre as equações químicas, né? E para a gente entender a forma mais elementar dela, a gente continuar a nossa discussão em estequiometria, a gente tem que entender que as equações químicas são representações gráficas das reações químicas, né? Aí você vai me perguntar, professor, o que é uma reação química? Uma reação química sempre, né, vai ocorrer quando um material passa por uma transformação. Ou seja, a constituição dele vai mudar. Os seus átomos vão rearranjar para formar uma nova substância. E aí, de uma forma bem rápida, assim, quando a composição da matéria muda, vai sofrer alteração. Pode ser ela mudança de cor, desprendimento de gás ou uma formação do precipitado. Mas voltando aqui para a equação química, e lembrando que as equações químicas são representações gráficas das reações, né? O que a gente tem aqui? No primeiro momento, quando a gente vai olhar essa equação química, a gente tem que entender alguns aspectos importantes. Primeiro de tudo, a gente tem que entender alguns símbolos, né, que a gente vai utilizar nessas equações e entender o que cada um indica. Por exemplo, no lado esquerdo aqui da seta, a gente tem os reagentes, a gente tem A e B, né? Tá circulado bonitinho aí, esses são os reagentes. E C que está depois da seta, e essa seta é o quê? Essa seta indica o sentido a qual a reação vai ocorrer. Eu tenho um reagente A e B e eu vou formar um produto C. Então, é basicamente isso. É importante a gente entender isso da seguinte forma. Baseado na equação química em questão, a gente tem os reagentes no lado esquerdo da seta,
a gente tem um sentido da reação que a seta está mostrando e o produto. Então, A, B e C vão indicar substâncias, né? Eu vou ter dois reagentes, nesse caso, um no estado sólido, outro no estado líquido, que vai formar um produto, o quê? No estado gasoso. Isso é para indicar, né? E a gente também tem aqui nos estados da matéria, a gente tem um aqui ali embaixo, que ele vai mostrar para a gente que está no estado aquoso. Bom, e aí, no primeiro impacto eu estou te mostrando essa equação química. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para ela e, no primeiro momento, entender se faz sentido ou não, né? Se tem algo de errado. A gente tem dois átomos de hidrogênio no estado gasoso, dois átomos de nitrogênio no estado gasoso, que vai dar NH3 no estado gasoso. Até beleza, estão todos no mesmo estado gasoso, no mesmo estado físico da matéria. Mas quando a gente fala de estequiometria, a gente tem que entender uma coisa chamada proporção, né? Quantidade. E tem que fazer sentido, porque, por exemplo, se eu tenho um N2 do lado dos reagentes, né? E eu só tenho um N no lado dos produtos, tem alguma coisa de errado, né? Por exemplo, eu tenho dois hidrogênios. No meu produto eu só tenho um 3, quer dizer, eu tenho um mais do que dois, eu tenho um 3, ou seja, é um número diferente. E é a partir daí que a gente vai buscar aspectos de entender como que eu posso igualar reagentes com produtos. Como que meu reagente vai ficar igual com o produto. E aí que entra o fator do nosso coeficiente estequiométrico. Bom, quando a gente já está munido das características elementares das equações químicas, a gente entende que existe reagentes e existe um produto, né? A gente vê nesse primeiro momento aqui que todos estão no mesmo estado físico da matéria, que é o estado gasoso. E entender o quê? Se eu preciso que reagentes, o mesmo número de mol dos reagentes tem que ser o do produto, quando eu analisar essa relação, eu vou perceber incoerências. Por exemplo, eu tenho um N2, né? A, a massa do N2 é 14, então se são dois, a gente multiplica 14 vezes 2 dá 28. Aí a massa do hidrogênio é 1, a gente multiplica por 2, que é a quantidade que ele está apresentando aí nos reagentes, e aí dando NH3. E aí a gente faz a mesma relação que a gente fez um reagente no produto e vê que se eu somar 28 mais 2, não dá 17. Então, existe aí uma incoerência de massas. E eu tenho que buscar qual que é essa quantidade de mol de cada substância necessária para que isso se relacione. Ou seja, a soma de massa dos reagentes tem que ser igual ao do produto. O que tem nos reagentes tem que ter no produto na mesma proporção. E baseado no que a gente já falou, que é elementar para a gente entender a equação química, que a gente tem os reagentes e os produtos. A gente tem o sentido da reação e agora a gente tem um coeficiente estequiométrico que eu já abordei, que é o quê? Que é a quantidade de mols de cada substância necessária para que a reação ocorra, né? Para que seja efetivo, para que de fato faça sentido essa equação química. Então, por isso que o coeficiente estequiométrico é importante. Ele vai simbolizar para a gente que a gente precisa multiplicar, né, as substâncias, as massas das substâncias, para ver se de fato está correto. Se a gente conseguir que o número de massas dos reagentes seja igual ao do produto, a gente vai seguindo na construção do conhecimento mesmo. E aí, na lei da conservação das massas, aí a gente vai entrar o quê? O coeficiente estequiométrico. O quanto de espécies de uma substância eu preciso ter. Nesse caso, quando a gente faz a distribuição da estequiometria, a gente vê que eu vou ter N2, né, que multiplicando a massa do nitrogênio, eu vou ter 28. Depois eu vou multiplicar 3 vezes H2, que vai me dar uma massa de 6, ou seja, eu preciso de 3 mols da substância H2, que vai no sentido de NH3, que ao fazer essa mesma soma das massas vai dar 34. Então aí faz sentido, ou seja, o meu número de massas dos reagentes vai ser igual ao número de massa do meu produto, que vai dar 34. E baseado nisso, a gente tem a lei das proporções, que é basicamente entender o quanto que eu vou precisar de cada um. É eu buscar as relações, né? Vamos lembrar que no nosso passo a passo ali, desde que o Caleb explicou lá no início, a gente precisa entender como se envolve as grandezas para eu começar a fazer as relações, que no primeiro momento
quando eu comecei a explicar as equações químicas, a gente viu as características, viu que é fundamental entender, depois a gente aprendeu como balancear a reação, ou seja, se não faz sentido as massas, a gente precisa balancear. E aí depois a gente precisa identificar o que está envolvido. E aí, baseado na lei das proporções, a gente consegue também relacionar o número de mols, né? E depois uma quantidade de número de mols de acordo com as proporções. Por exemplo, eu tenho a proporção de, né, como se fosse um volume de N2 para 3 volumes de H2 para 2 volumes de NH3. Então, isso é uma percepção que quando eu já tenho os dados da massa molar de cada um, né? Massa molar do N2, do H2 e do NH3, e aí eu consigo fazer essas relações. Bom, baseado no que a gente já falou, né? E a gente está explicando agora sobre a lei das proporções, o que a gente busca entender na lei das proporções? É identificar uma proporção de massa das substâncias que vão reagir e vão ser produzidas. E essa proporção é uma reação que tem que ser sempre fixa, na verdade. Ou seja, toda vez que eu fizer essas proporções, tanto a de baixo quanto a de cima tem que manter a mesma proporção para que a reação efetivamente aconteça e não tenha perda de reagente, ou sobre reagente ou falte. Essa equação, por exemplo, é uma equação bastante famosa na indústria química, né, na forma industrial mesmo, que mais para frente vocês vão vê-la de novo, que é a equação de Haber-Bosch, mas entender o quê? Por que que essas proporções são importantes? Por que que a estequiometria de fato é importante? É que baseado nessa estequiometria a gente consegue evitar desperdícios e aumentar um rendimento de uma certa proporção. Nesse caso a gente consegue aumentar a proporção de síntese de amoníaco, né? De NH3.